Bem, com muita alegria, recebo aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Sindicato de Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso, Sismatworks, Carlino Alves. E um dos motivos da entrevista é sobre o pedido que o Fórum vai fazer à Justiça Federal para avaliar a legalidade do decreto de calamidade financeira do Mauro Mendes. Esse pedido já foi feito, vai ser feito. Qual que é o entendimento do sindicato? Bom dia, Carlino, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero. Bom dia, equipe aqui do estúdio aqui da Rádio Capital. Bom dia aos ouvintes. Então, Antero, a gente fazer de forma bem simplória para os ouvintes entenderem, isso aqui é a mesma coisa que uma família, né? O Estado, vamos supor que fosse um grupo familiar. Você tem as necessidades básicas ali da família, você tem os integrantes da família e você tem o fator de renda daquela família. E aí você solicita ali recursos para você arcar com suas despesas dos filhos, da esposa ali, aí o marido chega para a esposa e para os filhos assim, eu não tenho dinheiro. Mas o pessoal do grupo familiar tem certeza que tem dinheiro na carteira, mas você não vai mexer lá na carteira, né? Você não vai meter a mão na carteira porque aí você está furtando, você está incorrendo em situações que não são plausíveis, né, para um ser humano. É a mesma coisa o Estado. O governo apresenta as contas dele, nós acompanhamos a audiência pública de apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre. A gente tem números questionáveis e nós temos instituições que a gente está organizando no Estado para dar retaguarda para a gente fazer questionamento, fazer contraponto, para a gente fazer o debate, que é, por exemplo, o Observatório das Contas Públicas do Estado de Mato Grosso, nós fundamos há poucos dias atrás, tem diretoria, está em fase de regularização do CNPJ, né? Então, de forma regular. E aí, sobre decreto, a gente percebeu que no dia 17 de janeiro a Assembleia aprovou dois decretos. A Assembleia Legislativa, o governo mandou uma proposta, e essa proposta a gente via da seguinte forma: quando o governo manda um decreto de calamidade financeira, a Assembleia ajuda o governo a sancionar, aprovou esse projeto, o decreto número 7 e o número 8, elas são premissas ali, né? Premissas para poder renegociar contrato, para não fazer licitação, para ter maior celeridade, para pagar as contas, ser seletivo no pagamento das contas também, para bloquear, por exemplo, despesas, como, por exemplo, a despesa de folha de pagamentos, arcar, inclusive com o cumprimento das leis vigentes, é isso que permitiu o governo. Só que ele foi além. O que ele fez? Decreto de calamidade financeira. Ele levantou uma tese nova na vida orçamentária, na vida do Estado brasileiro. E enviou isso, pediu isso ao governo federal. O STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, disse: aqui, ó, suas contas estão tudo ok aqui, você está com o salário, em que pese que esteja poucos dias atrasados, aí estão pagando dentro do mês, e não é escalonamento, não existe escalonamento do salário. Ou é pago num dia ou não é pago, está atrasado o salário dos servidores públicos, né? Que pese isso aqui, a gente vê os parâmetros lá da apresentação das contas do governo, e a gente vê que a dívida está controlada, 5 bilhões equivale a 32% da receita corrente líquida. O Estado não está em calamidade aí. Não existe calamidade financeira. A calamidade é quando tem uma catástrofe, excesso de chuva, acaba com o plantio, uma praga, isso aí é calamidade. Isso é calamidade pública, uma enchente, né? E não existe calamidade financeira. Aí retroagem e diz o seguinte: ó, nós vamos tocar da mesma forma. O governo criou unilateralmente para ele condições de ele poder tocar o Estado, né? Porque o Estado tem a questão da arrecadação, a receita e a despesa. E olha, para a sociedade, o governo também é seletivo. Ele fala muito na ótica da despesa. E a receita está aí. Tem um excesso de arrecadação. A gente está acompanhando os números e tem alguns indicadores que, no decorrer da entrevista, eu vou falar para você que são, assim, para nós ficam gritantes. Levanta uma luzinha vermelha para nós, que na própria apresentação não tem maquiagem. Só que o governo ele tem as jogadas que ele pode fazer. Ele pode superestimar o orçamento, ele pode subestimar o orçamento, né? Ele diz que tem um resto a pagar alto, mas que está pagando. Então, dessa forma. Mas ele está mostrando os números mês a mês, né? Ele mostrou, por exemplo, que no quadrimestre deu 172 milhões a menos de transferência de recursos da União para cá, por causa da crise econômica nacional. É evidente que veio menos FPE, do Fundo de Participação do Estado, deve ter vindo menos para os municípios também devem estar sentindo essa crise,
que é uma crise nacional. O governo federal também está com a perna bamba. E aí acaba gerando essa cadeia aí negativa para todo mundo, né? Mas o vamos supor que vocês vençam esse debate na Justiça Federal. Não, realmente o Estado não está em calamidade financeira. Tá bom. O que muda isso? Deixa eu falar um negócio pra você, você é muito inteligente, você estuda, né? Você continua estudando as peças orçamentárias, números, afinal de contas, já foi parlamentar, ex-parlamentar com brilhantismo. Você tocou no cerne da coisa. Não existe retração das transferências. Essa tese a gente derrubou lá no dia da audiência pública, da apresentação das metas fiscais. O que o governo fez? E aí que eu falo para você que permite isso aqui para transparecer uma forma mais dificultosa. Ele contemplou, e curiosidade, vou te falar uma curiosidade daqui a pouco, ele contemplou 169 milhões no orçamento do Estado, que diz que é a transferência do SUS, e não é. Ele misturou a transferência do SUS, lá no número do SUS, Sistema Único de Saúde, 169 milhões, que é proveniente de emenda impositiva da bancada parlamentar. Você não pode contar com esse dinheiro. Ele não quis contar com o FEX, não fez a previsão do FEX, mas faz da previsão das emendas, das emendas parlamentares, das emendas impositivas. 169 milhões. Mas se a emenda é obrigatória, vai ter que sair. Se a emenda é obrigatória, mas ele teria que explicar melhor, né? Então não existe uma frustração no repasse. O dinheiro do SUS, em que pese que o nosso teto para as políticas públicas, que é o dinheiro proveniente da União, do Ministério da Saúde, esteja baixo, o teto esteja baixo, mas o que está lá na portaria do Ministério da Saúde, que ela publica o teto de todos os estados, está em dias. Nós já recebemos mais de 200 milhões de reais contando estado e município. Nós já recebemos no primeiro quadrimestre, muito mais do que 200 milhões. Está lá no Fundo Nacional de Saúde, esses dados são públicos, né? E aí o que a gente vê também é que ele superestimou imposto de renda retido na fonte. Para os ouvintes que nos escutam nesse momento, o imposto de renda que é retido na fonte da folha de pagamento dos servidores públicos não vai para o cofre da Receita Federal. Ele tem um convênio, o Estado tem um convênio que fica no cofre do Estado. Ele fez uma previsão de 300 e poucos milhões, sendo que a gente não arrecada tudo isso de imposto de renda. Aí, claro que vai ter uma frustração lá, aí tem número negativo e ele contabiliza isso como frustração. E não aconteceu essa frustração. Então, são números questionáveis que a gente está debruçado. A gente estudar e contrapor, porque o governo tem todo o direito de falar e nós temos todo o direito também de contrapor. É isso que muda na história. Nós estamos com auditores do Estado sentados, que são eles que fazem esse controle também dos números internos. Nós estamos com o pessoal da área meio sentado, pessoal do fisco. Só que a transparência que a gente precisava para a gente poder... Porque os servidores têm relação com todos os que fazem esse número, né? Os servidores têm acesso a esses números. Aliás, o sindicalismo aqui é organizado por pessoas competentes. E tem pessoas competentes capazes de acompanhar esses números do governo, né? Tanto na Secretaria de Fazenda, como da Saúde, como de qualquer secretaria, né? Exatamente, Antero. A gente não tem a velocidade que o governo tem, porque o governador, empresário e inteligente do jeito que é, ele tem um número só apertando uma tecla, né? O secretário Rogério Galo deve municiar ele full time dos números. Para nós é mais dificultoso, nós precisamos sentar, debruçar sobre os números, os poucos dados que a gente tem no site da Secretaria de Fazenda, porque ficou combinado de passar o extrato bancário, né? Mensalmente, isso não aconteceu, a gente já solicitou via formal, via ofício, os extratos bancários das centenas de contas que o Estado tem para captação de recursos, tanto da Receita Tributária como das transferências, a gente não teve acesso. Então, para nós é mais dificultoso, a gente tem um time, né? A gente tem um delay que a gente demora um pouco mais para buscar esses números, e isso o governo ganha tempo, porque o decreto ele tem validade de 180 dias, ele pode ser prorrogado. Só que de antemão, a gente já contrapõe essa frustração que o secretário apresentou, a gente já contrapõe ela de forma direta, na hora da apresentação dos números, né? A gente tem um quadro de controle da dívida, arrecadação, está pagando o resto a pagar, está pagando regularmente. A única coisa que está penalizada no decreto que fala que é para ser tratado como prioridade é a folha de pagamentos, mas no próprio decreto, nos caputes lá, ele diz o seguinte:
que ele pode inverter a ordem de prioridade a qualquer momento, e ele está invertendo. Ele está pagando outras contas, não está pagando salário, não está cumprindo com as leis vigentes só do Executivo. E a hora que a gente vê a apresentação da prestação de contas, das metas fiscais, você não tem o valor da folha de pagamentos do Judiciário apresentado com transparência, você não vê do Ministério Público, você não vê dos outros poderes. Mas a coisa da transparência do Executivo para o Judiciário não é exclusivamente informar, olha, foi repassado tanto de duodécimo, porque o resto é imiscuir lá na questão do Poder Judiciário, o que não pode, né? Pelo princípio da separação dos poderes. Né? Ele tem que noticiar, e tem noticiado mensalmente, quanto que ele repassa para os poderes. Pacto por Mato Grosso, que a gente cobra é que todos entrem no sacrifício. Nós estamos dando nossa parcela de sacrifício, o Poder Executivo, que é as polícias, que é a área de saúde pública, que é a área de educação, desde o governo Pedro Táxi. A gente vem sendo sacrificado. O que nós queremos é que pague os direitos dos magistrados, que paguem os direitos dos promotores, dos deputados, mas a hora que a gente vê a manobra que foi feita em janeiro para aprovar projetos de lei que prejudicam exclusivamente os funcionários do Executivo, a gente vê que não está sendo tratado com justiça, que não tem crise, coisa nenhuma. Porque o orçamento dos poderes foi aprovado com acréscimo. Esse teto fictício que foi feito lá no governo Blairo Maggi, em 2003, o governo Blairo Maggi sentou a cadeira. E você sabe disso, Antero. Ele falou o seguinte, está aqui a receita que Dante deixou, está aqui a projeção da receita, está aqui a lei orçamentária do governo Dante de Oliveira. Quando o Blairo Maggi assumiu, ele falou o seguinte, vou conceder para vocês um percentual fictício de participação na receita corrente líquida, está aqui, esse aqui é duodécimo. Aqui no meu governo não vai ter mensalinho, não vai ter corrupção, não tem nada, mas está aqui, é 17% para vocês, e o resto eu vou tocar aqui. E o que ele fez? Decretos orçamentários diminuindo a alíquota do setor produtivo, principalmente do segmento dele. Foi baixando a contribuição do ICMS dos grãos, né, o segmento dele. Tanto é que você viu os grupos, os grandes grupos. Pois é, você sabia que durante o governo Blairo Maggi, durante o governo Silval, durante o governo Pedro Táxi, a Maggi, por exemplo, não recolheu o imposto da soja? Nem a Maggi, nem as trades? E autorizado por lei, que eles fizeram uma filigrana na lei e autorizaram isso, que foi revogado agora pelo Mauro Mendes. Quer dizer, isso aí são bilhões e bilhões e bilhões que deixaram de entrar nos cofres públicos. Os servidores, com certeza, não estariam nessa situação Nem a sociedade. se isso tudo tivesse entrado para os cofres públicos. E isso fica por isso mesmo e tal, e eles posando em bacana. E estão zangados agora de terem que pagar o FETAB. O aumento não. Eles não pagavam nem o aumento, nem sem aumento, nem nada. Eles não pagavam o FETAB. E agora eles estão tendo que pagar. O FETAB, o fundo que foi criado lá no governo Dante, para habitação e transporte, ele ajuda a financiar inclusive os poderes. Chegou num momento que a gente acompanhou tudo isso. Eu tenho, graças a Deus, isso foi me permitido, eu tenho mais de 30 audiências públicas no caso, que a gente vai ganhando corpo. A gente vai ganhando corpo na discussão. Eu não diria nem que não pagou. Pagou menos, o setor produtivo pagou menos. Ó, basta ver latente para onde que o Grupo Bom Futuro e a Maggi mudaram. São sedes assim, maravilhosas. Aqui, ó, tá aqui, ó, no Centro Político Administrativo. Aqui terrenos aqui no Centro Político Administrativo com prédios milionários. Por que transferiu para a capital? Porque entrou muito dinheiro, deixou de se pagar, a gente não é contra, mas nós já temos leis protetivas que desoneram a produção. Nós precisamos só combater a sonegação, sonegadores. A gente tem uma conta aí que parece que de passivo hoje, que ele está se prescrevendo ao longo do tempo, e perdão de dívidas que estão acontecendo, tem mais de 40 bilhões dos grandes sonegadores de impostos no Estado. É isso que a gente precisa. Nós não queremos só para nós não vivemos só de salário, nós vivemos de dignidade. As instituições, as instalações estão todas sucateadas, todas, hospitais, e o pessoal está sendo herói, e delegado, policial, professor, profissionais da saúde, médico, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas, tem que receber o salário dele, tem que receber bem pelo heroísmo que é praticado dentro das unidades, ele tem que receber um salário condizente. Eu tenho defendido aqui que o sindicalismo devia ter uma atuação lá no passado, deveria ter tido uma atuação lá no passado, de fiscalização. Vou citar como exemplo, não sei se isso teve ou não influência.
Blário Maggi falou, não, vou fazer, aliás, Pedro Táxi, 3.500 novos policiais para dentro. E com salário de tanto. Aí Pedro Táxi também falou o seguinte, olha, o policial que trabalha 24 por 48, agora ele vai trabalhar Acho que é 12 por 36. 24 por 72 horas. Quer dizer, trabalha 2 vezes por semana. Enfim, e por isso precisa contratar mais profissionais, etc. Tal. Isso tudo com um custo gigantesco para a Folha. O sindicalismo lá atrás não tinha que ter se organizado e falar, opa, alto lá que o senhor vai atrasar salário? Alto lá que, que essa corda vai estourar é na cabeça nossa? Quer dizer, não faltou também essa previsão dos sindicalistas, porque fica aquele espírito de corpo, né? Olha, não vou fazer isso porque pode prejudicar a outra categoria ali, etc e tal, quando na verdade até a categoria deles é prejudicada. Antero, você vai me perguntar, mas nós estamos desde o primeiro dia do governo Pedro Táxi nos aproximando, porque são gerações novas de sindicalistas. Eu, por exemplo, tomei posse no sindicato em novembro de 2014, me engajei no fórum sindical e a gente tem se organizado, porque é o peculiar do ser humano. Você começa a intensificar um trabalho de olhos investigativos quando tem crise, geralmente quando tem crise. Se você perguntar para mim se a gente é a favor de contratar mais policiais para gerar segurança no estado. Claro que nós somos a favor. Evidente. E a rotina é muito estressante. Esses policiais vivem aí. Eu particularmente digo para você que para ser agente penitenciário, para ser policial, para ser professor e para ser profissional da saúde, tem que ter coragem, principalmente os policiais. A rotina é muito estressante. Eles precisam de Mas descanso. eu também sou a favor de que eles cumpram a jornada para a qual eles foram contratados. Não é porque Pedro Táxi fez um benefício que aí o concurso público deles não vale, passa a valer o benefício que o Pedro Táxi deu. Porque não tem cabimento, gente. Você quando trabalhar 12 horas por 72. Entendeu? Aliás, 24 por 72. Né? É melhor trabalhar das 12 por 48, como era no passado. Porque ele volta mais cedo para o trabalho. Primeiro, trabalhar 24 horas. As últimas 12 horas são de pouca eficiência e de maior risco para a vida do policial. E aí ficar 72 horas, é evidente que você precisa contratar mais gente. Quer dizer, então, esse debate tem que ser enfrentado. Mas tem um ouvinte aí querendo perguntar. Antero, eu queria contar uma historinha também para esse entrevistado aí. Bem rapidinho, Antero. Esse mesmo pai de família aí que ele contou, que tem o dinheiro na carteira, ele tá com o dinheiro na carteira para suprir a necessidade total da família. Daí a mãe que pediu esse dinheiro para ela quer comprar uma joia. Ele tem dinheiro na carteira para comprar essa joia. Mas e o restante da família? E o restante das dívidas da família? Ele tem dinheiro na carteira para comprar a joia para a mãe, para a mulher, para a esposa. Ela tanto quer. E o restante dos problemas da família? Como é que vai ficar? Tem, é Luiz de Jucimeira. Obrigado, Luiz, pela audiência em Jucimeira. Luiz, obrigado pela pergunta em Jucimeira, na região sul do estado de Mato Grosso. Então, nós não estamos falando de joias, né? Nós estamos falando de verba alimentícia. Nós temos um estado, conhecemos o tamanho do estado. É claro, se você me perguntar, a gente reconhece o esforço da arrecadação. Nós somos contribuintes também. Nós pagamos imposto de renda, que vira receita para o estado. Mais de 700 milhões de reais é só proveniente do que desconta de imposto de renda da folha de pagamento dos servidores públicos. E nós não estamos falando de dinheiro para poupança, nós não estamos falando de dinheiro para diversão, para lazer. Estamos recebendo um salário atrasado, parcelado, não recebemos o 13º no mês do aniversário, né? Nós estamos falando da RGA, que a gente não teve o fator protetivo do período inflacionário. Nós estamos falando de salário
das condições que o Estado tem de arcar com as suas despesas básicas. Estou falando, fiz o comparativo da família para entender. Nós não estamos comprando carro, não é para comprar carro, não é para comprar joia, não é para lazer, não é para viajar, não é para turismo. É para nos alimentar. Aposentado está recebendo atrasado também. São pessoas que já trabalharam e a gente sabe que são pessoas dotadas de uma idade maior, precisa adquirir os medicamentos, precisa de um cuidado maior. Então, nós estamos defendendo a todos. Aí o governador fala que ele não pode olhar para um segmento na floresta, que ele tem que olhar para a floresta toda. Mas nós fazemos nós temos uma participação grandiosa dentro da floresta. Nós somos mais de 300 mil pessoas. Nosso grupo familiar contempla, pela uma média básica de 3 para 1, nós temos mais de 300 mil pessoas que dependem. E nós somos o maior gerador de empregos. O Estado Mato Grossense é o maior gerador de empregos. Então ele tem que arcar. E a gente está discutindo, não estamos discutindo conforto e luxo, nós estamos discutindo o básico, leis vigentes que foram preparadas, inclusive pelo Poder Executivo, aprovado na Assembleia Legislativa, e que hoje eles dizem, não vou cumprir com essas leis, porque não tem condições. E a gente sabe que tem condições de cumprir. O governo não contabiliza na conta que ele faz básica e publica lá nas redes sociais dele a renúncia fiscal. Quanto é que repassou para os poderes? Tudo bem. A gente sabe que sobra lá no Caixa dos Poderes, a gente sabe que a gente está renunciando a arrecadar. Um Estado que renuncia a arrecadar, que repassa mais, que sobra lá no Caixa do Judiciário, que sobra no Caixa do Ministério Público. Você vê despesas que eles estão aumentando, onerando dia a dia para poder justificar e pedindo mais recursos. Você vê que o Estado não está em calamidade financeira nenhuma. Nós estamos estudando minuciosamente esses números para a gente fazer o contraponto. Como eu disse, o governo tem direito de dizer, o governo tem direito de chorar, e nós temos direito de contrapor os dados. E vocês têm que saber também de quanto que sobra em cada instituição, né? Porque o Ministério Público agora requereu aumento para eles. O Ministério Público, por exemplo, tem uma lei, eu não sei se vocês sabem disso, que eles têm direito a 3 férias por ano, com 100% a mais em cada férias. Um negócio bacana, um negócio bom realmente para aumentar os gastos do Estado. E essa turma aí, não adianta, eles não pensam no Estado. Parece que o Estado não são eles. Parece que o Estado é só o Poder Executivo. E fica toda a crise para cima do Poder Executivo. Eu não sei como é que nós vamos refundar esse Estado brasileiro. Mas do jeito que está aqui, e quem piorou bastante a situação em Mato Grosso foi Brairo Maggi, porque Brairo Maggi colocou os índices... o judiciário é até 6%, aí ele colocou 6%. 6% de receita. E a solução para isso é ter um enfrentamento na Assembleia, que não tem coragem de fazer esse enfrentamento, porque tem muita gente que depende da caneta lá do Poder Judiciário, se bem que agora eles estão até mais liberados, né? Com a decisão do Supremo de que deputado pode fazer o que quiser e só vai preso se ele mesmo autorizar a prisão dele, ficou bacana, né? Mas enfim, eu sei que a luta dos dois é uma luta dura, mas é uma luta do governador, até porque justiça seja feita, Carlino, o governador mandou o projeto de lei cortando dos outros poderes. E a Assembleia restabeleceu esse projeto de lei numa articulação de todos os poderes. Principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, que se insurgiram bravamente contra isso. E assim, eu não vejo coragem para mudar isso. E só tem um jeito de mudar. É mudar a lei orçamentária. É mudar a lei orçamentária. E só muda a lei orçamentária na Assembleia de Mato Grosso. E aí precisa ter autonomia para dizer assim, olha, podem corcoviar aí, eu sou improcessável. Podem corcoviar e nós vamos mudar aqui a lei. Mas assim, o governo tem maioria na Assembleia, mas não consegue maioria para isso. Consegue maioria para conter os gastos no Executivo, mas não consegue maioria para impor essa derrota aí aos outros poderes. Até porque depois eles têm a caneta na mão lá para jogar uma série de medidas contra o governo. Enfim, o jogo é complicado. Né? O jogo é complicado e o servidor acaba pagando o pato, né? Mas, Oscarino, e aí? Quais são os próximos passos aí do movimento
sindical. Eu acho que você está com a tese correta, que é atacar essa questão da renúncia fiscal. Porque não é possível, cara. O Estado está mal e está dando renúncia fiscal. Eu não vou dizer que tem coisas que tem que dar. Por exemplo, cesta básica. Tem que cortar a renúncia fiscal da cesta básica. Por exemplo, a renúncia fiscal de quem consome até 100 kW, que prevalece desde o governo Dante, que é a população pobre do Estado. Esses não pagam imposto, paga só para a Energisa. Não paga o imposto. Isso não deixa de ser uma renúncia fiscal do governo. Mas, e manter também algumas empresas que são importantes para o Estado. Agora tem muita gente aí que recebe sem merecer. E isso precisava ser feito um pente fino. Por que que o sindicalismo não cobra da Assembleia a retomada da CPI do incentivo fiscal? Porque eles pararam a CPI. Por que parou? Deixa eu voltar aqui só a reportar aqui aos percentuais que são repassados aos poderes. A Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal falam o seguinte: o repasse que é obrigatório é 11% para os poderes, somando todos, e 49% para o Executivo, que é para arcar com a folha de pagamentos. Aí dá 60%. A Lei Complementar 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Só que 11%, o Blairo Masi começou a repassar 17%, ou seja, ele passava 6% para os poderes. Por exemplo, nós temos quarteirões que representam os poderes aqui no estado de Mato Grosso, a despesa de um quarteirão. Então você passa 17% da receita corrente líquida. E um outro número que a gente vai desmistificar também é o governo que faz a conta. Ó, a receita ao longo dos 10, 15 anos, que ele colocou até um vídeo, colocou um vídeo aí que a gente já contrapôs, um videozinho assim, bota um reloginho rodando de 2003 a 2018, e não botou um ano já, metade aí praticamente do ano do mandato do governador Mauro Mendes, ele diz que a receita cresceu 380%. Ou seja, 380% sobre 100. Então você vê a escala lá, você sai de uma receita de bilhões lá em 2003 e ela quadriplica em 15 anos. Aí ele pega, aí a folha de pagamentos cresceu 600 e poucos %. Aí você olha quem que são as maiores progressões de evolução da despesa com o pessoal, é o Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Está lá na apresentação das contas do número. Só que 600 e poucos % é sobre 60%, que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é sobre 100. Eles fazem uma conta para distrair e confundir a população. Então, 300 e poucos % sobre 100% da receita é uma evolução astronômica, aritmética. Então, a receita cresceu muito. O desafio do governo é fazer caber dentro. E o colchão e o cobertor, quer dizer, para nós, para o executivo, pode faltar. Deixa o pessoal aí com o pé de fora, passando frio. E para os outros, não. Tá todo mundo coberto, tá bonitinho, tá sobrando cobertor para os outros, porque sobra no caixa, né? Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento, nós estamos cobrando, sim. Nós cobramos da Assembleia de forma respeitosa e da forma com dureza também. Quando a gente sobe em cima do carro de som, que a gente faz as assembleias e faz a paralisação, porque a gente entra no ápice. Porque a gente vê a mídia e a imprensa divulgar todos os dias notícias que são desfavoráveis para nós, que a gente vê que nós estamos sendo injustiçados. É só nós. Quer dizer, paga a conta aí, faz com sacrifício, fica aí vocês no sacrifício e deixa os outros aqui. Então não tem, a tese é essa, nós estamos debruçados, nós vamos contrapor, vamos levar para as esferas superiores da justiça, porque até aqui, Antero, não é que a gente defenda que existe um corporativismo entre os poderes, que existe um corporativismo, que existe um acordo, que existe uma combinação de bastidores. A gente não quer acreditar nisso. Mas fato é que a gente vê as sentenças que... Mas é bom vocês começarem a acreditar nisso. É bom vocês começarem a acreditar nisso. Não é que há um corporativismo, etc. e tal. Há uma articulação para defender isso que eles julgam direitos deles. Olha, as pessoas não pensam na floresta, infelizmente não pensam. Não pensam na floresta, infelizmente não pensam. No Brasil, parece que só o executivo é poder. Olha, você pega salários. Para não ficar aqui no exemplo de Mato Grosso, eu vou ficar no exemplo de Brasília.
o salário do cara que já foi na Câmara dos Deputados? Sim. Você conhece aquela esteira rolante da Câmara dos Deputados? Ali tem um funcionário por período que aperta o botão ali para aquela esteira ficar rolando lá enquanto você passa na esteira. Enquanto tiver gente. E a hora que termina as sessões e tal, ele desliga e etc e tal. Então tem um de manhã, um à tarde e um à noite. Quanto que você acha que é o salário de um cara para apertar um botão durante o dia lá na Câmara dos Deputados? 26 mil reais. Quer dizer, você pega o motorista do Senado, não é que o motorista do senador Jaime é privilegiado e do senador Wellington não é privilegiado. Não, não. O motorista do Senado, 26 mil reais. Está de brincadeira. Na hora que o general do Exército Brasileiro souber que o motorista do Senado ganha mais que general, não vai dar certo essa democracia. Está errado isso. E ninguém consegue auditar isso dentro do Poder Legislativo. E ninguém consegue, quer dizer, até porque tem o princípio da irredutibilidade do salário. Mas houve muita bagunça. E não foi feita a bagunça agora, depois da redemocratização do Brasil. Isso foi feito na época da ditadura. E muitas dessas pessoas foram contratadas na época da ditadura sem concurso público. Enfim, é difícil arrumar o Brasil. Não é só aqui, não. Mas está vindo a solução, viu, Antero? Qual que é a A solução é a reforma da Previdência, o chicote só no Executivo. Continua o chicote só no Executivo. A reforma da Previdência não atinge. Existe, Não, já sim. já existem as articulações lá para tirar Forças Armadas, para tirar. Para Forças Armadas, sim, só. Tirar as Forças Armadas, tirar o Judiciário, lá está uma defesa, lá está tendo as audiências públicas, lá na comissão especial, lá quem gritar mais alto, quem tiver poder da caneta, vai sair, vai sobrar o chicote só para quem é o lado mais fraco da corda. Eu entendeu? acho que vai sair só os militares e vai sair por covardia. Eles deviam incluir os militares. Não tinha que sair militar coisa nenhuma. Proporcionalmente. O maior Aliás, parece que eles estão fazendo um acordo. Já fizeram, né? O Bolsonaro já fez um acordo inaceitável com os militares. Parece que os militares vão economizar 11 bilhões ao longo de 10 anos, né? E já deram agora 10 bilhões e 400 milhões de aumento para os militares agora imediatamente. Toma aumento imediato e perde os 11 bi, perde todo esse aumento ao longo de 10 anos. Mas vai sair para os militares por causa disso e para o resto vai sair. Tira com uma mão e dá com outra. Né? Dá com outra. E para o resto vai sair. Agora, infelizmente, é assim o Brasil. Quer dizer, é assim o Brasil que depende muito de consciência. Agora, o que há? Há uma pusilanimidade do parlamento. O parlamento não vota como deveria votar essas questões. Eu também acho que a reforma da Previdência é séria, mas ela precisa ser séria para fazer também na questão dos parlamentares, dos juízes, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, enfim, de todo mundo, né? Se for para pegar só... E deve fazer também do servidor público. Porque, olha, são 230 milhões de trabalhadores aqui da iniciativa privada que esses vão perder menos. Esses vão perder menos e alguns vão até ganhar. Mas o resto eu acho que tem que fazer um ajuste, mas tem que fazer com coragem. Tem que fazer para valer. Eu estou entendendo que vai ter para todo mundo. A única coisa que está em discussão hoje, que começou esse final de semana, é saber se vem para o Estado, para cada Estado fazer o seu. Aí, se vier para o Estado, aí que eu sou contra, acho que devia fazer tudo lá e acabar com essa brincadeira logo. Mas, Oscarlino, muito obrigado pela entrevista, o microfone da Capital à sua disposição. Sempre que você tiver novidade, quiser falar aqui, o microfone sempre estará aberto para o sindicalismo. Eu que agradeço, agradecer aos ouvintes que nos escutaram aí da entrevista e a oportunidade que vocês sempre nos deram aqui na Rádio Capital de escutar a versão, os dois lados, né, de forma imparcial, com um jornalismo brilhante. Tá, muito obrigado. Eu entrevistei aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso, Oscarlino Alves.